Olá, bem-vindos ao canal do apenasimagens.com. Eu sou Wagner Lungov e esse vídeo é para mostrar para vocês uma história muito bonita. É a história da recuperação de uma lente fotográfica antiga, bem antiga. E o que ela tem de bonito é que vocês irão conhecer uma profissão que muita gente nem sabe que existe. É o opticista, é a pessoa que fabrica lentes. É uma profissão que exige, ela tem um lado científico, matemático, na parte de cálculo da óptica, e tem também uma parte artesanal que é muito grande, muito forte, e exige uma convivência, um sentimento mesmo a respeito dos materiais. Vocês vão ver que se utiliza não só o vidro, mas ceras, colas, metais, tudo mais, que tem, então, adiciona essa faceta artesanal que é muito, muito interessante. Então é isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. A história começou há uns 15 anos atrás. Eu estava negociando uma lente Tessar num antiquário, que nem era de fotografia. E aí a pessoa me falou assim, olha, essa lente veio de Santos, veio com algumas outras, você quer dar uma olhada? Quem sabe a gente faz um pacote. Eu falei, claro, né, óbvio, traz, vamos ver. E veio uma caixinha um pouco maior que uma caixa de sapato, e tinha uma Dagor muito boa, tinha um obturador legal, tinha um pedação de vidro para fazer despolido, e tinha no meio essa lente aqui, ó, que é uma lente, a gente vê que é bem antiga, mas eu não conhecia o tipo construtivo dela, não saberia dizer que lente que era. Mas lendo, eu vi lá, Foilanda 7261. Aí eu falei, nossa, isso é antigo, isso é uma lente muito antiga. Eu conversei mais, tal, negociei, levei para casa, fui feliz para pesquisar então o que é que eu tinha comprado, qual era o grande achado aqui, na esperança de que fosse alguma coisa muito bacana. Bem, o fato é que essa lente ela é realmente muito importante historicamente, porque quando a fotografia foi anunciada ao mundo, isso foi em 1839, através do processo do daguerreótipo, as óticas não eram boas para o registro da imagem, elas eram boas para você observar, eram óticas feitas para telescópios, para câmara escura, para binóculos de ópera, mas você não tinha uma lente boa para o registro fotográfico. Por quê? Porque elas tinham um campo de nitidez muito limitado, ou então você precisava fechar o diafragma muito, e aí acontecia que você precisava de 30 minutos de exposição, mesmo num dia ensolarado. Então esse foi o primeiro e grande problema a se resolver logo no dia seguinte da invenção da fotografia. E em 1840, quer dizer, no ano seguinte, um matemático austríaco, Joseph Petzval, ele de fato desenhou uma lente que tinha essa virtude de você ter um ângulo de visão um pouco maior e uma abertura grande, que permitia se fazer até retratos. Ele desenhou a lente e foi Peter Foylander que fabricou o protótipo e já colocou imediatamente no mercado, e foi um sucesso enorme. Foi tão grande e todos os outros fabricantes passaram a copiar esse desenho, porque nem o inventor e nem o fabricante tiveram ideia de proteger com alguma patente, algum tipo de documentação. Então foi uma lente que no final dos anos 50 já alguns milhares haviam sido fabricados. Até aí essa é uma história que quase todo mundo que gosta de fotografia conhece. O que bem menos gente sabe é que, na verdade, Petzval ele entregou dois desenhos para a Foylander. Ele entregou um desenho para retratos, que é a lente que ficou famosa, mas ele entregou uma segunda lente, que era a lente para paisagens. Nessa lente ele sacrificava um pouco a abertura para ganhar uma definição do campo visual maior, mais ampla, própria para fotografia de grupos, paisagens e reprodução de documentos. O que aconteceu com esse segundo desenho de Petzval é que ele ficou esquecido. A Foylander focou-se apenas na produção da lente para retratos, porque era um grande sucesso, eles mal conseguiam atender a demanda. Nesse meio tempo, os dois brigaram. Petzval e Foylander brigaram porque não fizeram nenhum contrato, e Petzval viu que as vendas estavam movimentando um dinheiro enorme, ele achava que ele tinha que ter alguma participação, ele brigou, foi na justiça até para tentar receber e não conseguiu, porque entendeu-se que ele tinha dado os desenhos para o Foylander. A lente para paisagem só foi novamente lembrada depois que foi inventado o processo de placa úmida, o collodion, porque ele era muito mais rápido que o daguerreótipo, então bom para uma lente com diafragma menor,
e também porque ele tinha negativos, ele conseguia produzir negativos grandes para se fazer várias tiragens. Então o governo austríaco pediu ao Petzval, que era professor da universidade, para desenvolver uma lente que fosse apropriada para a fotografia de monumentos e reprodução de documentos. Foi quando ele lembrou daquela antiga lente que 15 anos atrás ele havia desenvolvido exatamente com essas características. Bom, ele retomou o desenho, ele se associou com um outro opticista chamado Dietzler e começou a fabricar. Não demorou nada e o Peter Freulander percebeu que aquela lente que o Dietzler estava vendendo com o nome de Dialit era aquela que ele havia recebido em 1840. E ele começou também a fabricar o mesmo desenho com o nome ortoscópio. Eles brigaram novamente na justiça e novamente Petzval perdeu. E ainda, para azar dele, a administração da empresa do Dietzler era muito ruim e ele foi à falência em 1862. Isso foi um grande desgosto para o Petzval e ele nunca mais quis saber nem de lecionar, nem de fazer palestra, nem de desenvolver nada em relação à ótica. Ele se tornou orientou seus estudos para a área da acústica. Quando eu descobri isso tudo, eu fiquei muito contente e ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque eu descobri, conhecendo agora o desenho da lente, eu descobri que faltava um dubleto aqui atrás, deveria ter um par de vidros aqui atrás que não tinha. Então, paciência, o que fazer? Estava faltando, era uma lente muito bacana, mas faltavam os dois vidros. No ano passado, eu estava fazendo meu site de fotografia e eu incluí uma página aqui justamente sobre ortoscópio, contando toda a história da lente, dizendo que o meu exemplar tinha duas lentes aqui atrás que estavam infelizmente faltando. Daí um fotógrafo canadense, chamado Mike Robinson, me escreveu e disse, olha, eu tenho a fórmula dessa lente, te interessa? Eu disse, claro, me anda, né? No mínimo por curiosidade. E ele enviou, eram 2 páginas de um livro do Joseph Maria Eder, de 1893, que tem, de fato, todas as curvaturas, espaçamentos, coisa e tal. Aí eu comecei a pensar se seria loucura procurar alguém para fabricar essas 2 lentes e completar a ortoscópio. Dei uma olhada na web, foi andando, e achei uma empresa que chamava Dioptro Óptica de Precisão. Aí eu falei, vou ligar, não perco nada. Liguei, contei toda a história. Aí a pessoa do outro lado falou, olha, é bacana isso aí que você me contou, tal, eu acho legal, seria muito divertido fazer essas lentes, mas o que a gente tem que ver é se o vidro da época, porque, olha, vidro tem uma coisa que chama índice de refração. Aí eu falei, olha, você pode falar tecnicamente comigo, porque eu sou físico. Eu me formei em física. Aí ele falou, é? Onde que você estudou? Eu falei, estudei na USP. Eu também estudei lá. Que ano? Que turma que é a sua? Eu sou de 77. Então quem que é você? Eu também sou de 77. Aí eu falei, eu sou o Wagner casou com a Thaís. O Wagner, eu lembro, eu sou o Rogério que casou com a Augusta. Aí eu falei, nossa, quase 40 anos que a gente não se via, vamos se encontrar desse jeito. E na época a gente era bem amigo, a gente era de fazer lista de exercício junto e xingar os professores junto, era bem próximo, mas depois cada um tomou um rumo, eu fiz muita coisa diferente, em profissões diferentes, coisa e tal. Mas aí caiu a ficha que o Rogério perseverou, ele continuou, porque ele sempre esteve no ramo de ótica e de lentes, e eu tenho a prova disso aqui que eu vou mostrar para vocês. E a prova que eu falo é essa aqui, ó. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu quis fazer uma luneta para dar para minha namorada, a Thaís, e foi o Rogério que me ensinou, que me explicou toda a parte de como montar a objetiva, ocular. Então, assim, eu fiquei muito contente de ver que ele está na Dioptro, porque são quase 40 anos, é realmente uma vocação de juventude que foi levada por décadas. E a Dioptro é uma boutique de ótica de precisão que fornece para as universidades, centros de pesquisas, para a indústria. E tirando a eletricidade, eu acho que é parecido um pouco com o que devia ser a oficina do Petzval, porque ele próprio, principalmente depois que ele brigou com o Freulander, ele passou a fabricar as lentes ele mesmo, com as próprias mãos. É um trabalho que exige esses 2 lados, como eu disse no início. Tem um lado teórico, matemático, físico, e tem um lado do fazer mesmo, do pegar
dos materiais e realizar aquela ideia concretamente. Bom, então esse aqui é o Rogério, que depois desse reencontro e de saber da história toda dessa lente, ele se dispôs a fazer o dubletinho que falta. É isso que nós vamos mostrar no vídeo agora, o passo a passo. E eu queria te perguntar se você ficou mais com pena de mim ou da lente. Não, fiquei fascinado por você e pela lente. É muito bacana encontrar você, que é uma pessoa que se interessa por isso, que é uma coisa importante para a ótica. Tem muita gente que joga as coisas fora e isso é lixo, isso ninguém mais quer tal. E as coisas não são assim, elas têm uma história, elas têm uma importância. E teve gente como você que enxerga isso e que se interessa e que foi atrás, isso é importante. Então, a ideia agora é então passar desde o desenho até a lente final. A gente se compromete também a fazer uma fotografia com a lente, no formato que ela deve dar um formato de placa inteira. E é isso que nós vamos mostrar. O processo ainda está encaminhando, mas se você está assistindo o vídeo é sinal que deu tudo certo. Então vamos começar o processo então do desenho e depois fabricação da lente. Então é assim, a gente tem a lente original e da lente original só tem um elemento, que é o dubleto, que é esse que está aqui na frente. O elemento traseiro não tem, mas a gente tem um desenho e tem literatura a respeito. Então, só que a literatura não é completa, não dá para saber exatamente o raio da lente de trás. A gente sabe o jeitão e a gente desconfia como é que ela foi projetada. O que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse dubleto, que é o que a gente tem, e vai colocar no banco óptico e descobrir o foco dele aqui. Que não é o foco do sistema, mas é uma característica importante para a lente. Então vai ter um valor aqui que eu consigo medir com precisão de décimo. Esse aqui é o comprimento focal posterior. Aí com o esferômetro e com o próprio banco eu vou medir este raio aqui e vou medir este raio aqui de fora. O raio de dentro é inacessível. Para medir eu teria que descolar a lente, o que é um risco muito grande. E teria até que arrancar dessa moldura de latão, que é um risco maior ainda, não vai fazer isso. Tendo esse raio R1 e o raio R3, a gente vai usar os programas e as planilhas de ótica que a gente tem e vai estimar qual é esse raio de dentro e quais são os vidros. E comparando isso com o projeto que a gente tem, a gente vai tentar calcular a lente de trás. A gente tem uma ideia de como é que o pessoal projetava na época e das limitações e dos vidros que eles usaram. E estudando a lente da frente, a gente pode ter uma confirmação de é esse vidro mesmo tal, e ter mais segurança para chutar ou aproximar como é que a lente de trás. E depois que a gente fizer o desenho, antes de construir, a gente simula no programa de cálculo óptico e vê exatamente o que o sistema vai fazer antes de construir. Porque fazer lente é muito trabalhoso e doloroso, então precisa fazer desse jeito, é isso que a gente vai fazer. Bom, é o seguinte, a gente pegou e desenhou toda a lente, mediu com paquímetro, com esferômetro, no banco óptico e desenhou a mecânica da lente e desenhou a lente onde ela vai ficar. O que a gente tem, isso é o que sobrou. Isso aqui é o desenho rigoroso arqueológico que está aí. Aí a gente pegou e no programa de cálculo óptico a gente desenhou a lente. Esta lente aqui é fácil de reconhecer, isso aqui, esse monte de número é uma lente. A rigor, aqui estão os raios de curvatura, as espessuras e os materiais que a gente acha que foram usados, a gente não tem certeza. A gente usou o BK7, que é um vidro muito antigo e muito comum usado até hoje, e o F2, que é um outro vidro muito antigo usado até hoje, e a gente achou que foram com esses materiais. Bom, então baseado nesses dados, o programa desenha e calcula o foco aqui, o melhor foco. E aí tem uma distância que o programa dá daqui até aqui no foco. E a gente mediu essa distância efetivamente no banco óptico.
que comprovou que é isso mesmo. As nossas estimativas estavam corretas. Então a gente ganhou segurança para usar esses dados para continuar desenhando a lente e baseado na literatura, calcular a lente de trás. Eu vou mostrar o desenho dela agora. Layout. Esse desenho aqui é diferente do desenho que a gente fez originalmente. Aqui é o dubleto inicial e esse aqui é o dubleto que a gente calculou. A gente traçou raios feixes de raios em várias alturas do campo para encher o campo. Aqui é no centro do campo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais alto. Dá para ver que a imagem aqui no centro do campo, fica um biquinho, o feixe forma um pontinho pequeno. Aqui um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior. Porque a rigor, o campo é curvo aqui. Embora ele tivesse tentado desenhar uma coisa super certinha, não deu. Foi o melhor que eles conseguiram na época. Para conseguir melhor, teria que usar outros vidros e outros tipos de lentes. Esse programa, ele faz a mesma coisa que todos os óticos fazem. Esse programa é um traçador muito rigoroso, mas ele é burro e duro. Esse programa nem é novo. Mas os novos fazem a mesma coisa que os antigos, como esse, e a mesma coisa que faziam na época do Petisval. O Petisval usou 8 artilheiros, né, pessoal que sabe fazer conta, para ajudar ele a fazer as contas. E isso faz, tem milhares de pequenos artilheirinhos aí fazendo milhares de raios por segundo, mas é fundamentalmente a mesma coisa. Vamos olhar para entender o resultado final da lente do Petisval? Como é que é a imagem em cada um desses pontos aqui? Bom, aqui a lente eu suprimi os raios mais altos, está só o centro do campo. Aí eu vou usar um recurso, eu vou olhar esse ponto aqui bem no centro do campo. Plot. Aqui são os 35 raios originais que eu tracei. Agora eu vou passar a luz pelo sistema. Ele vai sortear raios aleatórios e vai encher o sistema de luz. Andou. Está fazendo. 1000, 2000, 3000, lá, lá. Vou deixar traçar 3.000 raios. 4.000, vai. Pronto. Aqui são 4.000 raios. Dá para ver assim que a mancha inteirona está menor, está um pouquinho maior que 2/10. Tem uma concentração do vermelho e uma concentração do verde. Está razoável para a época, está bom. E é o melhor que dá para conseguir assim, com 2 dubletos e com essa abertura. Esse sistema está bom. Se eu tivesse usado uma lente que não é um dubleto, eu teria uma mancha muito maior, da ordem de milímetro. Então, isso de 1/10 está bom. Então, agora eu estou pegando um raio mais alto, a uma certa altura, né? E dá para ver que abriu um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa lá. Plot. Andou. Os mesmos 4.000 raios. Um, dois, três, pronto. Dá pra ver, ó. Agora dá pra ver melhor. A mancha tem 0,4 milímetros. Parece muito, mas é que o negativo é enorme. Se fosse para uma máquina moderna com um sensor pequenininho, seria horroroso, mas isso aqui tá bom. Novamente, ó, o cromatismo não é muito grande e dá pra ver que já tem uma aberração aqui, é uma coma. Na altura de... aqui é praticamente 40 milímetros, a imagem já fica meio ovaladinha assim, né? E ela não é tão boa como no centro do campo, era simétrica, né? E agora está meio ovalizada assim para o lado, assim, um negócio meio elíptico. Vou passar os raios randômicos agora. Isso é como passar a luz pelo sistema mesmo. Vai formar. De novo aqui, ó, piorou um pouco, ficou um oval de quase 1 milímetro. Isso na altura de 80 milímetros a chapa. Deixa eu parar aqui. Dá para ver que a cor tá mais ou menos junta, mas já está formando um ovo. E é que aquela estrutura oval que fica no objeto do Petisval que todo mundo gosta. Né? Está formando direitinho aqui. Bom, e finalmente
o raio mais inclinado, a altura de 126 milímetros do centro, né? Mesmo aqui dá para ver que está uma manchona enorme. Vamos ver o plot lá. Plot. Tá, o plot dá para ver, ó, 126 milímetros do centro, né? E dá para ver que as cores estão razoavelmente concentradas, e mesmo essa manchona aqui eu tenho cores iguais, né? O que são essas cores? A gente faz tradicionalmente o cálculo óptico para 3 comprimentos de onda. Um no extremo, mais lá pro lado do azul, um no meio do espectro, que é o verde, e um na borda superior, que é o vermelho. E eles, dá para ver que eles não estão muito separados uns dos outros, mas tem uma mancha enorme, tem uma mancha de 1 milímetro, né? Que é aquela mancha que forma na objetiva de Petzval, aquela mancha ovalada que se forma na objetiva de Petzval. Bem, a gente desenhou as lentes, elas estão desenhadinhas bonitinhas, e o projeto gerou 4 raios de curvatura que a gente não tinha em estoque. Então a gente mandou cortar ferramentas, que se chama gabarito, elas são feitas no corte a laser. E elas têm o raio certinho da lente que a gente vai fazer. A gente mandou fazer 4 e agora a gente tem que fazer os modelos. Então a gente vai daqui a pouco ali na sucata, achar modelos velhos que a gente tem lá que não estão calibrados, que estão jogados lá, e modelos próximos a esses raios aqui que a gente mandou cortar e ajustar esses modelos. Entende? Eu pego um desse aqui, eu viro nesse aí, né? Aqui, ó. Eu vou virar esse mesmo. Tá meio longe, mas dá. Você tá filmando, gente? Vou vir aqui, ó, com raio. Não é aquela... Tá bem grosso. De algum desse aqui, ó. Possivelmente eu vou virar naquele lá. Desse, aqui não. Vou tirar daqui. E pronto. Fechou? Fechou. Quantas horas tem de vídeo? Modelo de ferro fundido, eu vou usar uma ferramenta de carbeto de tungstênio, o famoso metal duro. Vou colocar aqui no castelo, vou fixar na altura certinho e vou começar o ataque.
tá melhorando, tá quase bom. Então, isso aqui é o máximo que dá para evoluir o torno nessa peça. O resto a gente vai ter que fazer lá. Eu vou ajustar o modelo côncavo agora, do mesmo jeito que eu fiz esse, e depois a gente vai ter que passar para o lapidinho. Falta bastante. Lembrar de botar a língua pra dentro. Mas já tá bem caminhado, bem caminhado. Tá indo bem devagarinho, mas tem. Esse aqui já tá bem perto, tá bem legal. Muito. Tá bem melhor. E assim, ó. Eu deixei o raio um pouco menor aqui e um pouco maior lá. Eu tô passando para baixo. E quando pegar tudo, deve ficar no raio certo. Se não ficar, eu tenho que inverter, tenho que fazer uma jogada. Mas eu espero que fique assim. Nada disso.
trabalho não dá não. Vou passar o mais fino agora. Bom, aqui está quase ajustado. Falta pegar um pouquinho no meio aqui e um pouquinho no meio aqui. A gente vai parar por enquanto. Vai começar a fazer as lentes, vai esmerilhar-as grosseiramente aqui. E depois vai reajustar, aí vai pegar inteirão e aí usar esse modelo totalmente ajustado para fazer a lapidação final antes do polimento. Nossa, o polimento agora ficou mais legal, né? Eu descobri um negócio que ajudou. Eu afinei direto do 180, é melhor porque carbeto de silício ficou. Vigo, V-cassete, Vigo, F2. Essa lente eu vou furar com 44, essa criança com 42, essa agora com os cabos. Aqui eu vou cortar umas fatias, 3,9 a 4, umas fatias de 6 milímetros, vou cortar maior assim pra cá. E aqui eu vou cortar fatia de 5. Ai, Deus do céu! Agora acertar pelo que já fez.
Eu comprei chapa, 2 dessas, mas já foi tudo. O livro que eu tô lendo, tem lá um personagem, que é um cigano que trouxe para a cidade lá, da guerreótipos, do processo, né? E aí, tem algumas pessoas fotografadas, diz que fica fantasmagórico, fica. Como é que... E esse brasileiro que teria feito aqui, sobrou alguma coisa? Ou só? Imagem, nada. Sobraram alguns documentos que ele reproduziu. Vou furar com 44 mesmo. Como dizia minha avó, 44 bipolar. Sério. Bom, a gente agora tem os modelos todos ajustados, estão os modelos e os gabaritos aqui. Tem o material cortado e colocado direitinho nas bandejas. O material está marcado, porque depois que corta, BK7 e F2 são praticamente indistinguíveis. Dá até para separar, mas é muito difícil. Então está separado cada um na sua bandeja. A gente vai pegar as peças e vai, com essa pinça aqui, encaixar a peça na pinça, levar para o gerador e gerar a curva. O gerador tem uma ferramenta diamantada que rói grosseiramente a peça e economiza o trabalho de várias horas de desmedlar na mão. Depois elas vão ser lapidadas fino nesses modelos aqui. E a gente vai controlar a espessura com esse instrumento aqui, que é o medidor central de espessura. Nos desenhos, é um parâmetro importante, a gente sempre controla a espessura central. Tá bom. Tá bom? Passa lá pra ver. Passou na ventral. Ele vai soprar a peça. E olhar se pegou tudo. Boa. Boa, né? Bom, agora as dentes já estão lapidadas. Elas foram passadas no modelo com a Brasília 500 e elas estão já com raio, está parecendo uma lente mesmo, está com raio certinho, e está com sobrematerial de meio milímetro. Por exemplo, essa daqui, ó. Dá para ver aqui, né, no modelo de a espessura central devia ser 13 e está 13,5. Isso porque depois que a gente lapidar, fizer o brocado,
vai comer mais ou menos 2/10 cada trabalho. Então elas estão prontinhas. Eu estou pondo fita crepe na lente para poder fazer a pastilha de bicho atrás dela. Começando a derreter. Você deixou as peças no solo, então? Não. Onde é que elas estão? Aí. Esse cabo aí. Eu tô fazendo, hein? Ó. Então, isso aqui é a ferramenta de blocagem de aço. Eu vou aquecer essa ferramenta, depois colocar aqui em cima. Ela vai derreter o topo desse piche aqui e ele vai ficar grudado aqui. Depois eu vou lá fora, vou esfriar na água, deixar ele ficar quietinho. Depois eu vou colocar todo esse conjunto embaixo d'água e vai soltar a cola branca que está colada aqui e elas vão ficar presas nessa ferramenta. Vou usar agora o esmeril Granamil e vou lapidar o blocado. Às vezes tem solidário. Três vezes para garantir. E agora eu vou dar aquela afinadinha. Tá esmerilhadinho. Eu acho que tá bom.
Tem. Oi? Tem. Tem furo? Tem. Tá bom. Vamos passar. No meio, um pouquinho? É. Tá. Mais umas 3 passadas. Olha, se o Antônio não tivesse aqui, eu ia pôr pro polícia, ia abrir isso aí. Olha, deixa eu voltar. Volta, se demorou. É só um brocado, né? Oi? É só um brocado, né? Só um. Você pintava pouco. Agora eu solicito que o César Bedelino. Luzes, câmera, ação. Liga a faquinha lá pra Você dá faca? esquentar. Se você quiser a faca. Vou trazer. Isso que é bonito. O que vai fazer agora? Esse vídeo é mole, né? Rapidão. Ah, tá. Entendi. Então, isso que o doutor está fazendo é uma coisa muito bonita e muito importante. Ele está moldando o polidor. O polidor é uma ferramenta de piche mole que vai polir a lente, ele que faz o acabamento da lente. E isso é uma coisa muito difícil que eu nunca vi em livro de ótica nenhum, mesmo em livro de aplicação. Tem umas coisas lá, mas elas não funcionam. E é uma coisa que os técnicos aprendem uns com os outros. Eu queria dar um crédito aqui para o técnico que me ensinou, que foi o Daniel, que foi o chefe da primeira oficina na qual eu trabalhei, e eu vi ele fazendo, ele me mostrou como é que fazia, e é uma coisa bacana, eu queria dar o crédito para ele. E eu ensinei tudo, então eu espero que ele ensine para outras pessoas, né, e assim vai. Posso falar para você? Não gosta de alemão? Hã? Sabe que essa parte de lambuzar a mão com óxido foi a gente que inventou. Isso não tinha no processo. Pra trás da peça. Será que conseguia polir aí, doutor? Polia, né? É, mas um dia todo aí, né? Dia. Aquela máquina ali é rapidinho, ela tá quente, não tá arriscando. Tá quente, né? Vou tirar essa lente aí, brocador. Quer que eu faça agora, doutor? Vou fazer. Descendo a polir. Tira um. Tira aqui comigo. Eu vou fechar a janela para eu explicar a máquina. Tá bem. Vai? Aumentou? Agora tá bom. Já dá o troço, né? Deixa ele Esse rodar. peso aí mesmo, né? É. Deixa ele rodando um pouco aqui, com a água caindo assim. Tá. Ele não
E ver se precisa de capa. Precisa. Um novo. Não, aqui, ó. Deixar ele esfriar. Ah, a máquina tá quente, bom. Tá quentinha, né? Isso torna mais rápido e não deixa arriscar. Mais de água. Água quente, bom? Bota logo. Aderência boa pra caramba. Fica aqui. Tá bom? Essa é a minha barriga, né? Aí, Ó, então agora tá, o problema tá completo, eu inspecionei, eu olhei nessa luz aqui que ela é ideal para isso aqui, eu olhei com a lupa e eu vi que poliu totalmente, não ficou nem um risquinho, nenhuma gana e poliu rápido, a superfície deve estar boa e agora é desblocar e fazer outro lado. Bom, agora é o seguinte, as lentes estão polidas dos dois lados bonitinhos, os raios certinhos. Tem desenho aqui, fez certinho, tá na espessura, tá tudo bonitinho. Só que elas estão maiores, e a gente faz maior pelo seguinte. Aqui é a moldura onde elas vão ficar colocadas. Aqui tem diâmetro interno de 37,6, eu vou deixar com 37,5. E a lente está furada com 42. Por quê? Quando eu faço uma lente, ela não fica, por mais que o capricho, ela não fica muito bem centrada, ela fica meio cabonca, meio torta, meio prismática. Então eu faço maior e aí eu pego essa lente e vou colar na máquina que está lá, que depois eu mostro, e vou centralizar ela de tal modo que o eixo mecânico fique igual ao eixo óptico. Então, eu tenho essa caneca aqui que foi retificada, ela é super certinha e eu enchi ela com essa massa aqui que tem uma propriedade seguinte: quando essa massa se aquece, ela fica mole e grudenta. Eu vou colar a lente lá, colando a lente. Deu uma grudadinha, agora vou esquentar a lente para ela ficar bem colada. Esperar um pouquinho. Empurrei e colei. Ela tá coladinha lá. Eu vou pegar, eu tenho esse LED aqui, ó. Eu vou colocar aqui perto. Aí essa superfície vai pegar a imagem do LED, jogar para cá e eu vou procurar a imagem com esse microscópio aqui. Agora sim. Isso. A imagem do LED está paradinha. E a borda do LED está por aí. Como eu fiz aqui. Ó, o eixo óptico eu fiz com mecânico. Mas eu agora vou retificar a borda e vai ficar assim.
Fechou. Águia, Kodak, essas coisas. Eu preciso mandar acertar. Não é tanto, é barato. Você levar, tirar um trabalhão tremendo. Não, para isso tudo bem. Cara de conteúdo, né? Conseguiu pegar tudo? Porque acabou, né? Acabou tudo aqui, ó. Como é que era o desenho? Preciso olhar o projeto, eu não lembro. Isso. Agora é mais curto para dentro. Vou escolher seja para fora. Então vamos escolher a lente. Lembra que tinha aquele problema? Que uma ficou. Essa é boa. Essa também poderia ser usada. Essa ficou um pouco menor. Vou usar esta daqui. E essa daqui. Essas duas. E agora, preciso pegar uma coisa que está lá dentro. Por que as pessoas, quando vão fazer uma tarefa delicada, elas vão falando baixinho? Eu não sei qual é a utilidade disso.
esse raio. Assim, encontrar um raio curto para dentro. Vai assim. Então, se eu tivesse calculado a latinha de filme para fazer isso, eu não tinha conseguido. Assim. Acho que é manhoso. Pronto. Se alguém quiser, se arranjar quem faz um fole, dá pra fazer toda essa câmara aqui. Eu tô fazendo. É mesmo? Eu não sabia. Esse negócio tá meio assim mesmo? É assim mesmo. Não vai cair não? Esse aqui é o obturador que nós vamos usar. Esse é mais. Esse é bem melhor. Esse é moderno. Tem peça aí, né, então? Coisa pra blocar, né? Hã? Tem coisa pra blocar aqui. Se olhar para aquele buraco. Então, olhando para a câmera, mas chega mais perto um pouco. Aí, olhando para cá, foi, né? Abriu, fechou.
fazer mais uma. Nossa, que modernismo! É um cartucho duplo, cara. Olha, tira 2 fotos. É a Nossa, que sensação da admirável temporada. mundo novo em que tais prodígios são possíveis. Lá, aqui tá fechadinho. Olha lá. Pronto! Mostrar a imagem para eles atrás, ó. Eu acho que sem, pode ser sem a Não câmera vê dele. nada. Oi? Não vê nada. Não, com transfolido.